Olá, tudo bem? Eu sou o professor mestre Jackson Moraes da Faculdade Teológica Bereanos. Vamos para a nossa terceira aula sobre Ministério Diaconal. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por mais uma aula. Ser conosco, nos auxilia à luz da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estudamos um pouco sobre a questão do que é um diácono, as problemáticas, o diácono é chamado para servir. Estudamos também as qualificações morais, à luz da Bíblia, e nós falamos também sobre a necessidade do diácono ter um escopo doutrinário extremamente sólido, para que assim ele possa servir melhor a sua comunidade local de crentes, tá? E vamos aí continuar falando sobre alguns pontos. Então, como o diácono tem que ter aí um arcabouço teológico saudável, vamos abordar, mesmo que de forma resumida, alguns pontos. Então, primeira coisa que é interessante que um diácono tenha em mente é uma boa base doutrinária acerca da palavra de Deus. Um diácono ele não pode olhar para a palavra de Deus como mais um livro. Não, a palavra de Deus deve ser vista para um diácono como palavra de Deus, infalível, inerrante, tá? Como a sua fonte central de ponto de crença. Então, Erasmus Sacérios, ali 1501 a 1559, disse o seguinte, abre aspas, quando a palavra de Deus é negligenciada, a religião pura e verdadeira desaba. Quando ela desaba, ninguém pode nem será salvo. Tá? Então não adianta, se a palavra de Deus ela é negligenciada no ministério diaconal, ou seja, no ministério pastoral, ou seja, em qualquer ministério, as coisas vão desandar, vão desabar, não adianta. Então, quanto mais tivermos posições teológicas firmes, mais o nosso escopo doutrinário será saudável e nossa liderança será melhor exercida sobre a igreja local. Então, temos que ter em mente que a Bíblia é a única base doutrinária cristã, a única. Então, por isso, se o conceito formulado sobre a Bíblia for errado, todas as outras doutrinas estarão fadadas ao erro. Se não tivermos uma base acertada acerca da Bíblia, todas as demais questões doutrinárias vão naufragar. Por exemplo, se não entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, ora, como que nós creremos na Trindade? Como que nós creremos em pontos centrais da fé cristã? Então, daí percebe-se a importância da concepção básica, saudável da Bíblia. Quando ela não é considerada de modo como exige, não podemos servir de base para a conservação da sã doutrina, como vamos observar lá em Tito, capítulo 2, verso 1. Então, intimamente ligada à doutrina está a vida diária do cristão. O comportamento do crente deve ser um exemplo de doutrina posta à prática. Então, quanto mais bem doutrinado eu estiver à luz da palavra, mais, falamos na aula passada, mais a ortopraxia, a vida prática, ela estará evidente. Por quê? Porque estamos crendo no Deus da Escritura, que se manifesta, que se revelou na Escritura. Então, portanto, se uma pessoa não tiver uma ideia correta acerca da Bíblia, isso também influenciará o seu modo de viver, a sua conduta diária. Então, com efeito, a Bíblia deve ser para o cristão um manual de padrões para toda a vida. E o diácono deve olhar para a Bíblia assim. Se não for assim, o diácono estará à mercê dos seus próprios modos errados e pecaminosos de pensar, os quais fatalmente o conduzirão à ruína. E óbvio que conduzirão também a igreja a ruir. Deve ser lembrado que há pessoas que, apesar de professarem um conceito saudável da Bíblia, vivem em desacordo com isso. Claro, também temos isso, né? É claro que essas pessoas envergonham o Evangelho. Suas vidas espirituais são aí fracassos. Então, o conceito de revelação. Né? Revelação é basicamente o desvendamento de algo que estava obscurecido, desconhecido, ou manifestação de alguma coisa que estava escondida. Então, no contexto judaico-cristão, essa palavra é usada para referir-se à comunicação que Deus faz de si mesmo e de sua vontade. Assim, em termos mais teológicos, a revelação é o processo por meio do qual Deus
desvenda ao homem seu caráter e também seus desígnios. É Deus revelando-se aos homens. Então, o resultado desse processo também é chamado de revelação. Tá? Para fins de estudo, a revelação de Deus se divide em dois aspectos. Nós chamamos na teologia de revelação geral, refere-se ao testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens, por meio da sua obra criada, por meio da criação, textos como Romanos capítulo 1, do verso 19 e 20, da sua providência na história, Atos 14, 15 ao 17, da consciência humana, Romanos 2, do 14 ao 15. Então a revelação geral, ela alcança todos os homens em todos os lugares, Salmos 19, do 1 ao 6. Mas não tem conteúdo redentivo. Então a revelação geral, a natureza criada, o cosmos criado, ele não conduz ninguém à salvação. Ele fala que existe um Criador plenamente santo. A criação geral, a revelação geral de Deus, aponta para o Criador, aponta para o Redentor. Porém, ela não tem um teor salvífico. Então, o máximo que ela faz é expor alguns atributos de Deus, tornando homens assim indesculpáveis por rejeitá-lo. Romanos capítulo 1, do verso 20 ao verso 23. Tá? Então, já a revelação específica, ou revelação especial, ela refere-se ao desvendamento do caráter e do plano de Deus na história da redenção. Salmo 78 e também os Salmos 107, a pessoa de Cristo. Então, a expressão máxima da revelação de Deus. João capítulo 1, verso 18, 14, 9, Colossenses 1, 15, 2, 9, Hebreus 1, do 1 ao 3. E nas Escrituras Sagradas também, né? Na expressão máxima, que é Jesus, e na Escritura. 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, 20 ao 21. Então, a revelação especial tem conteúdo salvífico. Ou seja, é possível alguém compreender o plano redentor de Deus por meio dela. 2 Timóteo 3,15. Então, por quê? Porque ela fala sobre o Cristo. Toda a Escritura, ela aponta para o Cristo. Tá? Toda a Escritura, desde o Antigo Testamento. Então, quanto mais um diácono ele se interessar por estudar a teologia, estudar a Escritura Sagrada, entender que a Escritura Sagrada não é apenas o Novo Testamento, mas toda a Bíblia, tá? Toda a Escritura Sagrada, Antigo Testamento e Novo Testamento, é palavra de Deus. Mas ele vai conduzir a sua liderança de maneira saudável, tá? Então, a revelação especial alcança efetivamente os amados eleitos de Deus que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então, o ministério diaconal, né, ele deve ter essa base doutrinária, mesmo que básica, tá? Mas bem fixa na sua cabeça. Então, o conceito do que é a Bíblia, do que é aí esses conceitos básicos que estão em torno da Escritura Sagrada. Então, por exemplo, o que é inspiração? Né? Essas coisas vão modelar o pensar teológico do diácono. O que é conceito de inspiração? Então, a Bíblia, ela compõe a revelação especial de Deus, tá? Diferente da revelação geral, tendo sido inspirada por ele. Então, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, tá? A Bíblia não contém, ela é totalmente inspirada por Deus, né? Como querem dizer aí alguns, né? Que a Bíblia tem apenas alguns fragmentos em que Deus fala. Não, toda ela é palavra de Deus. Então ela foi inspirada por Deus, né? Em seus escritos originais, de tal modo que os escritores foram compelidos a escreverem apenas aquilo que Deus queria que fosse escrito. Com isso, naturalmente, Deus não tirou as personalidades dos autores bíblicos, até porque nós vamos observar que os autores têm cada qual a sua própria personalidade, se tratando de escrita, a sua maneira de escrever. Então, Deus moveu os escritores ali, como diz 2 Pedro 1, 21. Então, ele vai dirigir os escritores para que pusessem, né, a sua revelação ali, usando os personagens, culturas e também as suas faculdades mentais, cada qual dentro do seu escopo ali, né? Um outro conceito é que a Bíblia, né, ela tem que ser vista pelo diácono como inerrante, sem erros. Então não há erros na Bíblia, seja no campo da ciência, da geografia, da história ou filosofia. João capítulo 10, 35 e 17 e 17.
Então, na Bíblia não há erro. E muitas vezes o erro não está na Bíblia. Muitas vezes não, todas as vezes. O erro está em nós, que muitas vezes fazemos, no lugar de fazer uma exegese, fazemos uma exegese, ou seja, uma interpretação distanciada da Escritura. Um dos preceitos da reforma é o só da Escritura, somente a Escritura. Então se interpreta a Escritura com Escritura. Tá? Então a Bíblia é inerrante, ela não tem erros, certo? Ela é infalível. Então o que a Bíblia ensina não conduz as pessoas ao erro. Nos caminhos e soluções que prescreve, ela nunca falha. De modo que a pessoa que a obedece pode caminhar segura, sabendo que está seguindo um mapa que a leva na direção certa. Então o diácono tem que saber isso. A Bíblia é o livro que vai levar a vida dele para o caminho certo, o caminho da redenção em Cristo. E com isso, se ele tem isso em mente, naturalmente isso vai influenciar aqueles que ele está a servir. Tá? Porque ele faz parte da liderança da igreja. E se ele tem essa base aí bem fixada, tá? Ele não vai duvidar quanto a esses preceitos mais básicos. Infalibilidade, inerrância, certo? Porém, se ele não tem isso muito acertado na sua mente e coração, nos momentos de fraqueza, por exemplo, que vão vir sobre o ministério do diácono, ele vai duvidar da Escritura. Será que realmente isso é para mim? Então, por ser inspirada, inerrante e infalível, e também interpretável, né? Deus nos concede aí o Espírito Santo, que é Deus, para nos auxiliar na interpretação da Escritura. Somente a Bíblia pode ensinar o que é correto acerca de Deus, do Deus único, do Deus verdadeiro. Assim, qualquer crença que rejeite a mesma jamais poderá ser levada em consideração pelo diácono. Então, o diácono vai ter o seu manual de instruções, a Bíblia, e jamais pode haver contradição quanto a isso. A Bíblia é o manual perfeito para a liderança do ministério diaconal, certo? Somente a Bíblia, o famoso sola escritura. Então, a questão da canonicidade, né? Então, sendo inspirados por Deus, os livros da Bíblia são dotados de canonicidade, né? Então, o que significa isso, né? Então, o termo cânon, ele vem do hebraico ali, né? Ganei, do grego cânon, que significa basicamente vara de medir ou régua. Essa palavra, com o tempo, passou a ter um significado mais amplo, indicando aí também uma norma ou padrão, né? Assim, quando se afirma que um livro é canônico, inspirado, né? Significa que deve ser usado como uma régua de medir, então como algo provindo de Deus, escrito por Deus, inspirado por Deus, certo? Então, tem aí alguns critérios que eles foram usados historicamente para saber se um livro era canônico, ou seja, era inspirado ou não, né? Estão aí, por exemplo, a autoria profética ou apostólica, né? Então, para ser conhecido como tal, né, o livro deveria ser escrito por um profeta, por um apóstolo ou por alguém sob a autoridade apostólica. Tá? A aceitação também, né? Para ser reconhecido, o livro também tinha que ter ampla aceitação pela igreja de sua época, né, na história, no processo histórico. Então, o reconhecimento da igreja em geral foi considerado um fator de extrema importância, uma vez que o Senhor manifesta a sua direção por meio do seu povo santo. E o conteúdo. Para ser reconhecido, o livro tinha que mostrar harmonia doutrinária com a ortodoxia já estabelecida, fixada. Então não poderia haver dissonância entre o livro que está sendo apresentado e a doutrina já fixada. Okay? Então, inspiração, né? Para ser reconhecido, o livro tinha que dar evidências de origem divina, falando com autoridade e apresentando valores morais e espirituais elevados, próprios de uma obra inspirada pelo Santo Espírito. Então, enquanto o termo canonicidade se aplica a uma qualidade sobrenatural dos livros bíblicos, a palavra cânon em específico é usada para referir-se ao conjunto de livros que compõem tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. A Bíblia, então, ela vai ser composta por 66 livros. Né? Dessa obra, 39 fazem parte do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento.
Então eu posso estudar os livros apócrifos ou os livros que não estão dentro desses 66? E a resposta é simples, pode, meu caro diácono, você pode. O que você tem que ter em mente é que esses livros, primeiro e segundo Macabeus e tantos outros, não são inspirados, tá? Mas a nível de historicidade, eles são interessantes de ser estudados, contanto que você tenha certa maturidade para estudá-los. Mas se você está aí sendo indicado ao Ministério Diaconal é porque você tem certa maturidade. Então, os livros do Antigo Testamento, eles são classificados. Claro que isso aqui é um geral, tá, gente? Um geral. São classificados aí dentro do Pentateuco, né? Dos livros históricos, dos poéticos, dos proféticos, né? Já no Novo Testamento, nós temos aí os Evangelhos, Atos, né? O livro mais histórico, as Epístolas, as Gerais, por exemplo, e também o livro de Apocalipse, né? Que já o termo apócrifo, né, como eu falei agora, ele significa oculto, e os livros sobre essa designação são os seguintes, que não são inspirados, tá? Primeiro e segundo Esdras, Tobias, Judite, Edições de Daniel, Salmo de Azarias, Cântico dos Três Jovens, História de Susana, Bel e o Dragão, Edições a Esté, Oração de Manassés, Epístola de Jeremias, Baruque, Eclesiástico, Siraque, Sabedoria de Salomão e primeira e segunda Macabeus. Então, alguns manuscritos da Septuaginta vão incluir aí terceira e quarta Macabeus e os Salmos de Salomão, né? E aí também nós temos a concepção, né, a respeito da Escritura se tratando de Jesus. Então, Jesus ele expressa abertamente a sua elevada estima quanto à Escritura. E tocante a isso, os evangelhos mostram o seguinte: Jesus usou a Escritura para repudiar as tentações de Satanás, lá em Mateus 4, do 1 ao 11. E quando Jesus está tratando de Escritura aqui, ele está falando de Antigo Testamento. Então, mais uma vez, não despreze o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a Escritura sagrada. Okay? Então, Jesus ele realçou a penalidade da lei mosaica e dos profetas, Mateus 5, tornando esses escritos comparáveis às suas próprias palavras, Mateus 24, 35. Jesus destacou que o testemunho de todo o Antigo Testamento acerca dele se cumpriria, está lá em Lucas 24, 44. Jesus aprovou a visão de que nas Escrituras se encontra a vida eterna, João 5, 39. Jesus afirmou que o Espírito Santo falou através dos autores bíblicos, Marcos 12, 36, todos os autores, não apenas do Novo Testamento. Jesus aceitou a historicidade de eventos bíblicos considerados questionáveis na atualidade, Mateus 12, 39 a 41, Marcos 10, 36, e aí eu peço que vocês leiam essas referências, Lucas 17, 26 a 27 e João 6, 49. Jesus defendeu a inerrância ou talvez a integridade da Escritura, dizendo que ela não pode ser desmembrada, né? João 10, 35. Jesus destacou a importância de se conhecer profundamente a Escritura, Mateus 22, 29. Jesus valorizou os detalhes gramaticais e palavras específicas do texto bíblico, Mateus 5, 18. Então a Escritura, quando os apóstolos, por exemplo, escreveram os livros, as epístolas pastorais, por exemplo, né? Atos ou os evangelhos, a escritura que se tinha era o Antigo Testamento, que sempre foi considerada como inspiradas por Deus. E já a iluminação, né, é o ministério do Santo Espírito de capacitar o homem, que é alcançado por sua graça, a compreender a revelação escrita de Deus. Então, nós só cremos no Evangelho porque um dia o Espírito Santo iluminou nossa mente e coração para que nós enxergássemos o Cristo e a beleza do Cristo ressurreto. Tá? Então, essa obra é necessária porque as verdades da palavra pertencem a uma dimensão que está muito acima do alcance da razão humana. Porque estamos distantes de Deus, né? Mortos em nossos próprios pecados e delitos, como diz Efésios 2. Então é natural que estejamos em trevas e só podemos ir para a luz de Cristo por meio desse processo que provém do Santo Espírito. Tá? Então, cuidados que devemos ter em nossa contemporaneidade. Liberalismo teológico.
Você que quer exercer o ministério diaconal precisa tomar cuidado com essas ciladas que são passadas nas mídias, seja quais forem, as rodas de conversa. Então, o liberalismo teológico ele vai ensinar que a revelação de Deus acontece por meio de fatos que se situam dentro da ordem natural das coisas. Segundo os tais, os liberais, os escritores antigos testemunharam esses fatos e os interpretaram como milagres, ou seja, não são milagres, eles interpretaram como milagres, adicionando-lhes uma dimensão sobrenatural inexistente. Olha aí, que perigo. Por isso, as descobertas da ciência, filosofia, psicologia e da religião devem ser usadas para corrigir as ideias distorcidas da Bíblia, dos autores bíblicos, removendo do texto bíblico tudo aquilo que não é explicado pela razão. Então, para o liberalismo teológico, tudo aquilo que contém milagres ou não pode ser explicado pela racionalidade humana deve ser editado, repensado pela ciência contemporânea. Isso é desmerecer a Escritura, é desmerecer a Bíblia, isso é jogar, lançar fora as ideias mais primorosas, mais básicas da fé cristã. E aí nós temos também a neo-ortodoxia, ensina que Deus só pode ser conhecido quando sua palavra viva, o Cristo eterno, se encontra pessoalmente com o indivíduo. A Bíblia descreve essa experiência na vida de vários de seus personagens e assinala o caminho para esses encontros existenciais. Dessa forma, as Escrituras contêm testemunho da revelação divina feita a homens do passado e na medida em que servem para levar o indivíduo ao encontro com Deus, são revelação também hoje. Há, assim, dois momentos de revelação. Um no passado, as experiências registradas da Bíblia, e um presente, desde que lendo a Bíblia, o homem tenha um encontro com Deus. Também isso não é perigoso. Tá? Em ambos os casos, nós temos aí um desmerecer do testemunho bíblico. Claro que no liberalismo isso é bem mais evidente, mas aqui também. Tá? E aí nós temos também movimentos sectários e heréticos. Tá? Então por que nós temos que ministério diaconal sabermos disso? Porque quanto mais soubermos, mais preparados, mais uma vez, mais preparados, aqueles que almejam o diaconato estarão para exercer a liderança saudável na igreja local. Simples. Tá? Então existem várias seitas heréticas que estão aí tirando a paz doutrinária da igreja. Quem exerce liderança no seio da igreja deve estar atento a isso. E tudo isso passa pelo prisma do que aquilo que você crê acerca da Bíblia. Se você trata a Bíblia meramente como um livro qualquer, seus pontos de crenças está totalmente balizado em coisas banais. Mas se você acredita que a Bíblia é palavra de Deus, toda ela infalível, inerrante, inspirada, o seu conjunto de crenças doutrinárias será extremamente elevado porque está na pessoa de Cristo. Então, diáconos devem ser homens guiados na palavra, experimentados na palavra, vivendo a palavra, teologicamente saudáveis, e olham para a Escritura como um manual de vida prática, de liderança. Tá? Então, caro diácono, ou você que almeja o diaconato, tenha a Bíblia como verdade absoluta. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.